Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para você algumas dicas para como você faz para ler a Bíblia, para começar a ler a Bíblia. Então, meu nome é Marlon Leuven e nesse canal se encontra estudos bíblicos e dicas de livros cristãos. Bom, o primeiro ponto quando a gente está falando de ler a Bíblia, é importante saber que existem muitas diferentes traduções da Bíblia. Então, você pode dizer que você vai a uma livraria e vai procurar uma Bíblia para comprar. Existem diferentes cores, diferentes formatos, né? Por exemplo, tem essa aqui que tem o zíper para você poder levar junto. Tem Bíblia mais enfeitadas, tem Bíblias né, com capa de couro ou com capas de tecido que com o tempo vai desgastando. Existem diferentes traduções. E as diferentes traduções da Bíblia, elas têm diferentes focos. Por que a Bíblia foi traduzida mais de uma vez? Porque alguns tradutores, olhando o texto original, deram mais atenção a traduzir de maneira literal os textos, enquanto outros tradutores olharam mais para tentar entender qual é a ideia central do texto no original e traduzir a ideia central, mas não palavra por palavra, de maneira literal. Então, voltando ao exemplo da livraria, digamos que você vai a uma livraria e pergunte, né, para o atendente, queria comprar uma Bíblia, qual eu compro? Né? Inclusive, escutei a história de um outro pastor dizendo que foi numa livraria e ouviu o atendente dizendo que ele só sabia ajudar as pessoas dizendo, olha, tem essa aqui que é florida, tem essa aqui que é a capa de couro, mas não sabia sobre as diferentes traduções, só sabia sobre as diferentes estéticas das Bíblias. Então, é importante saber, quando você está olhando uma Bíblia, para essas diferentes características do texto. Então, existem pessoas que gostam de ler uma Bíblia de uma linguagem mais literal, né? Então, essas são principalmente as traduções mais antigas da Bíblia, elas tinham esse foco mais no literal do texto original. E as linguagens mais modernas, geralmente elas vão olhar mais para o lado compreensível, seria, né, o literal vermelho na minha imagem e o compreensível o azul. E o legal uma coisa interessante, se você gosta mais do texto literal, compre também uma Bíblia mais compreensível. E se você gosta de uma Bíblia que foca mais no compreensível, compre também uma com a linguagem mais literal, porque elas se complementam. Em muitos textos é interessante você ler as duas versões, porque elas se complementam, um pegando o sentido literal e um pegando o sentido compreensível, o sentido mais figurado da mensagem a ser transmitida. Eu fiz uma breve lista aqui das diferentes traduções da Bíblia em português, tentando focar qual foca mais no literal e qual foca mais no compreensível. Então, o literal está mais em cima, o compreensível está mais embaixo. Se a gente olhar nessa lista, você vê que a versão Almeida, né, do João Ferreira de Almeida, foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português, a versão dele é bem mais literal. E aí você vai ter a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia King James, traduzida para o português, elas também são puxam mais para o lado literal. E aí você tem outras Bíblias, como por exemplo a nova versão da linguagem de hoje, que ela tenta fazer um meio a meio. E aí existem outras traduções como a NTLH, ou mesmo a Bíblia A Mensagem, que são aí bem o foco mais central no lado compreensível e cuidam menos do literal. Então, resumindo, o literal ele tenta pegar a mesma quantidade de palavras e a mesma ordem de palavras do texto original, seja em hebraico do Antigo Testamento, em grego do Novo, e a mais compreensível ela pega a ideia central do texto e traduz para o português sem se atentar a esses detalhezinhos. Faz um exercício, por exemplo, pega essa frase em português. Ele é um cara de pau, ele pisou na bola comigo, é um amigo da onça. Como você traduziria isso para o inglês? Se você traduzir de maneira literal, a pessoa vai entender inglês? Não, porque essas são expressões. Elas não têm um sentido literal para se entender ela, tem um sentido figurado. Então, essa explica um pouquinho. As Bíblias de tradução literal iriam traduzir literalmente palavra por palavra para o inglês, e isso, em alguns pontos, ajuda a você entender o texto original, mas em alguns textos isso também não te ajuda a entender a ideia central, enquanto outras Bíblias mais compreensíveis vão tentar pegar a ideia central e não iriam traduzir
né, o que significa cara de pau, o que significa pisou na bola, o que significa amigo da onça, iriam traduzir isso para o inglês de uma maneira que o povo possa entender. Mas o muito importante quando você vai comprar uma Bíblia é que você ache uma Bíblia que você possa dizer: essa é minha Bíblia, eu gosto de ler ela. Então, mais importante do que pensar qual é a tradução certa, qual é aquela mais exata, é achar uma Bíblia que você fala: essa eu leio com prazer, eu gosto dela, eu gosto de me sentar e ler esse texto. Então, essas são algumas dicas sobre as diferentes traduções. Um resuminho para quando você for ler a Bíblia. A Bíblia, essa palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca. E ela está separada então em duas partes, uma chamada Antigo Testamento, tudo antes de Jesus, Novo Testamento, tudo a partir de Jesus. E separada em diferentes categorias também. Então vamos dar uma olhada nessas categorias. A Bíblia tem livros que são históricos, proféticos, poesia e livros de cartas. Você tem uma ideia de quantos tem de cada um no Antigo e no Novo Testamento? Podemos dar uma olhada. O Antigo Testamento tem 17 livros históricos, né? Então, que contam toda a história do início da humanidade e toda a história do início do povo de Israel. Enquanto que o Novo Testamento tem 5 históricos. 4 deles contam a vida de Jesus e 1 conta a vida do início da igreja. O Antigo Testamento tem 17 livros proféticos, então tem os grandes profetas e os pequenos profetas, enquanto que o Novo Testamento tem só um, só o livro de Apocalipse. O Antigo Testamento tem livros poéticos, como Provérbios, Salmos, Jó, enquanto que o Novo Testamento não possui nenhum livro com esse estilo literário. E o Antigo Testamento não possui cartas, enquanto que o Novo Testamento possui muitas delas. As cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Quando você for ler a Bíblia, eu achei essa imagem, ela está em espanhol, mas dá para ter uma boa ideia. É legal entender pelo menos qual que é a ideia central da Bíblia, né? Então começa ali no verde, Deus criou o mundo, aí depois veio o pecado, depois disso Deus escolhe os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a partir de Gênesis capítulo 12. Esse povo vai parar no Egito, lá eles são escravos, depois através de Moisés eles são libertos, conquistam a terra de Israel. Em Israel, eles começam a ter reis e construir um reinado baseado na cidade de Jerusalém, mas esse povo de Israel se separa do seu Deus, começa a servir outros deuses e, como consequência, eles se separam em 2 países. O reino do norte se chama Israel, o reino do sul, Judá. O reino do norte primeiro destruído pelos assírios, ali onde está o Lilás, e depois o reino do sul é destruído pelos babilônios. O povo de Israel vai para o exílio na Babilônia, depois de 70 anos podem voltar para morar em Israel. Nesse tempo, depois da volta 500 anos depois da volta do exílio, enquanto o povo estava vivendo já sob o domínio do Império Romano, nasce Jesus. Jesus morre pela humanidade, ressuscita e depois vem a igreja em laranja, né, o livro de Atos do Novo Testamento e depois as cartas, terminando com o livro de Apocalipse. É uma ideia geral para quando você pega algum livro da Bíblia para ler, você consegue saber aonde ele se encontra nessa imagem, para você ter uma ideia de como entender o que está sendo escrito ali. Algumas outras dicas práticas sobre como ler a Bíblia, onde ler a Bíblia. É interessante você ter um lugar que você gosta de ler a Bíblia, né? Naquela primeira imagem tem a mulher lendo ali numa poltrona. E escolher se você prefere ler no celular ou no livro mesmo. Então, algumas pessoas, hoje em dia, muitas pessoas gostam de ler no celular, mas existem suas desvantagens também, tanto para o olho quanto para a mente. Você tem os outros aplicativos ali tão rápido à mostra, de fácil acesso, e acaba perdendo na concentração. Então, ainda é muito valioso você ter o livro da Bíblia mesmo para ler. Coloquei a imagem no caderninho azul ali, porque é interessante você ter também um caderno para você fazer anotações de dúvidas que surgem, ou de coisa que você achou interessante. Os lápis de cor eu coloquei ali porque algumas pessoas gostam de rabiscar a sua Bíblia. Algumas pessoas gostam, algumas não gostam. Mas fica aí a dica para você pensar como é para você isso. Embaixo eu coloquei ali também um relógio e o cavaleiro. Né, a Bíblia diz que ela é como se fosse uma espada para o seu cavaleiro, para o seu herói. E sobre o horário, para ler a Bíblia,
Algumas pessoas gostam de ler de manhã, outras de noite, dependendo de que tipo de pessoa você é, alguém que já acorda disposto ou alguém que tem mais energia à noite. Né? Já ouvi gente dizer que nenhum cavaleiro vai pegar sua espada antes de dormir, geralmente você vai pegar sua espada no começo do dia, mas isso aí depende de como você se sente melhor. E aí coloquei uma poltrona no final para você também pensar, existe algum lugar onde você mais gosta de ler a Bíblia? Talvez na mesa, onde você também come, ou existe alguma poltrona especial onde você gostaria de separar? Ter sempre um mesmo lugar para ler ela também pode ser de grande ajuda. E para finalizar, eu coloquei também algumas dicas de alguns métodos de leitura de Bíblia. Você pode ler ela, por exemplo, numa leitura chamada relacional. É uma maneira que você lê alguns versículos, só bem pouco, e medita, pensa sobre o que eles podem significar e gasta um tempo orando sobre esses versículos. Uma segunda maneira é a leitura informacional, onde você lê muito, às vezes um livro inteiro de uma vez da Bíblia, para você entender todo o contexto e a ideia central dos autores. Ali você não fica parando em qualquer dúvida que surja, mas a ideia é entender o contexto geral dos livros. Uma terceira forma de ler a Bíblia é a leitura de estudo. Dessa maneira você também se concentra geralmente em poucos textos, mas para isso você pega Bíblias de estudo, né? Por exemplo, aqui tem uma Bíblia de estudo. No final dela, quase um terço final da Bíblia são só comentários de outros teólogos, ou ele vai dando dicas de onde você acha aquele mesmo assunto em outras partes da Bíblia. Então você pode pegar esse tipo de material de apoio. Existem muitos sites, como um em inglês chama Bible Hub, é um dos principais sites onde você acha material de apoio para estudos bíblicos também, tudo de maneira gratuita. E uma outra forma de ler a Bíblia seriam os planos de leitura. Você pode procurar uma Bíblia, ler ela em formato cronológico, você pode ler ela um plano de leitura por temas, ou um plano de leitura que você começa do começo ao fim de Gênesis e Apocalipse. Essas são algumas das dicas que eu queria passar para você. Se você pensou em outras dicas ou tem outras dúvidas, deixa um comentário aqui. Se o vídeo te ajudou, também dá um curtir. Ou compartilha com outras pessoas que também tenham interesse no tema e estejam pensando aí sobre como ler a sua Bíblia. Obrigado por seu tempo, Deus te abençoe e até uma próxima.